Eu quero criar um preâmbulo aqui para que a gente possa discutir a respeito dos cruzamentos de informações e vocês possam compreender onde que isso se insere no ambiente que nós estamos discutindo profissionalmente. É importante deixar claro para vocês, pessoal, que se o fisco quisesse fiscalizar todo mundo, se o fisco quisesse autuar todos os contribuintes que praticam algum ato ilícito, que estão dentro da esfera de praticar a sonegação fiscal, o fisco poderia fazê-lo. A limitação que o fisco tem, ela é meramente estrutural. Falta infraestrutura de pessoal, de processos para que isso acontecesse. Por que eu estou criando essa narrativa inicial? Porque muitas vezes, quando eu venho apresentar estatísticas, dados, ferramentas para cruzamentos de informações, ou falo a respeito de fiscalização tributária, eu sempre escuto o profissional dizer assim: ah, mas o meu cliente sempre fez assim, nunca deu problema. Ah, mas o meu cliente continua comprando e vendendo sem nota, nunca deu problema. Ah, mas o concorrente do meu cliente, ele faz tudo errado, nunca foi pego. Pessoal, isso existe? Existe. A impunidade, ela acaba sendo, de certa forma, de certo modo, um, não vou dizer incentivador, tá? Mas um potencializador de condutas ilícitas? Sim, sim. Porque muitas vezes você chega para o empresário, você explica que determinado procedimento, que determinada conduta está errada, e ele vai olhar para você e vai repetir a frase que eu disse agora há pouco. Mas eu sempre fiz assim e nunca deu problema. O meu concorrente faz assim, todo mundo faz assim. Se eu não fizer assim também, vai, eu vou perder competitividade, eu não vou conseguir ter preço, eu não vou conseguir ter margem, eu vou ter que fechar minhas portas. Mas a verdade, pessoal, é que sim, o fisco possui na sua base de dados a capacidade de fiscalizar todos os contribuintes, a capacidade de notificar os contribuintes, a capacidade de colocar os contribuintes em malha, a capacidade de identificar ilícitos tributários. Ele possui essa capacidade tecnológica, pode não possuir em matéria de infraestrutura de pessoal, mas possui do ponto de vista tecnológico. Só que nós temos alguns princípios na administração pública que precisam ser seguidos. E o princípio da eficiência, ele é muito importante no contexto da arrecadação e na gestão de recursos escassos. Se eu estou dizendo para vocês que os recursos humanos são recursos escassos, porque eu tenho poucos auditores fiscais, eu vou usar esses recursos humanos para fiscalizar aqueles que podem pagar mais. Eu já disse essa história em algumas outras oportunidades, quem é meu aluno aí há mais tempo já deve ter ouvido, mas certa vez um auditor fiscal fez a seguinte dinâmica com uma turma que eu estava participando. Ele disse o seguinte: olha, se eu desse para vocês 5 pessoas para vocês cobrarem, 5 pessoas para vocês cobrarem, e dissesse o seguinte: olha, você tem 5 minutos para cobrar essas 5 pessoas. Só que essas 5 pessoas, duas delas devem R$ 200 cada. Duas delas devem R$ 200 cada. E as outras três, cada uma delas deve R$ 5. Pergunto a vocês: vocês vão gastar os seus 5 minutos cobrando quem? Quem deve R$ 5 ou quem deve R$ 200? Responda aí no chat para mim, por favor. Ora, pessoal, se eu tenho o mesmo tempo, se eu tenho o mesmo recurso humano, ou seja, a mesma quantidade de pessoas para fazer essa cobrança, é óbvio que eu vou fazer como a Rosana está dizendo, como a Alessandra está dizendo, como a Vanessa está dizendo, como a Andréia está dizendo, e eu vou gastar a minha energia fiscalizando e cobrando aquele que deve os R$ 200. Por quê? Porque se apenas um daqueles que devem R$ 200 pagar, já compensa eu não ter cobrado os outros três que devem 5. Então, falando do ponto de vista de recuperação de crédito, é mais eficiente fiscalizar quem cobra mais. E aí, diante disso, é que eu trago esse contexto para vocês. Pessoal, nós temos no Brasil 8.400 pessoas jurídicas
que são classificadas como grandes contribuintes, como maiores contribuintes. 8.400 empresas. Pessoal, nós estamos falando de um universo que corresponde a mais de 22 milhões de empresas. E eu estou dizendo para vocês que apenas 8,4 mil são classificadas como maiores contribuintes. Isso corresponde, pessoal, a 0,04% do total de pessoas jurídicas formalizadas no Brasil. Porém, esse 0,04% do total das pessoas jurídicas formalizadas são responsáveis por 56% da arrecadação administrada pela Receita Federal do Brasil. Ou seja, pessoal, 8.400 contribuintes são responsáveis por 56% da arrecadação administrada pela Receita Federal. Aí eu volto para o exemplo. Pessoal, se eu tenho na Receita Federal, vamos supor um número ali de 4.000 auditores fiscais, onde que vocês acham que o fisco vai alocar esses recursos humanos? É fiscalizando esses 8.400 contribuintes ou fiscalizando todo o restante? É óbvio, pessoal, é óbvio que o fisco vai gastar os seus recursos alocando esses 8.400, alocando os seus recursos na fiscalização desses 8.400 CNPJs, dessas 8.400 pessoas jurídicas, por conta da eficiência. É lá que ele vai conseguir recuperar mais créditos tributários. Isso significa que todo o restante das 22 milhões de empresas não serão fiscalizadas? Não é isso que significa. O que significa é que todo o restante das empresas, elas irão cair nas chamadas malhas digitais, nas malhas fiscais, que é onde o fisco cria regras, parâmetros de cruzamentos de informações, que eu vou explicar aqui a vocês, para identificar discrepâncias, para identificar pontos fora da curva. E aqui, pessoal, só para finalizar essa parte do aquecimento, eu trago para vocês algumas estatísticas, tá? Os setores mais fiscalizados. Nós temos a indústria como sendo o setor mais fiscalizado. Mais de 1.000 fiscalizações acontecem na indústria. E essas mais de 1.000 fiscalizações, aqui eu estou me referindo a um recorte, tá, pessoal? Do ano calendário de 2024. Esse é com base em um estudo publicado pela Receita Federal em 25, tá? Nós tivemos 1.000 indústrias sendo fiscalizadas e isso gerou 85 bilhões em créditos tributários. Nós tivemos 958 prestadoras de serviços sendo fiscalizadas, que gerou um total de 30 bilhões de créditos tributários recuperados. E nós tivemos 1.125 fiscalizações nos comércios, que gerou 27,2 bilhões em créditos tributários. Só aqui, pessoal, olha só, se a gente pensar do ponto de vista da eficiência, da eficácia, a gente já consegue chegar a uma conclusão, ó, de que fiscalizar prestadores de serviços gera mais resultado do que fiscalizar comércio. Eu fiscalizei 958 prestadores de serviços e recuperei 30 milhões de créditos tributários, enquanto eu fiscalizei 1.125 comércios para gerar 27 bilhões. Então, do ponto de vista aqui de uma análise estatística mais superficial, a gente já consegue chegar a algumas conclusões. E no âmbito das pessoas físicas, olha quem é o mais fiscalizado: o proprietário e dirigente de empresas, que 518 fiscalizações mais aprofundadas trouxeram de recuperação de créditos tributários um montante na ordem de 4,05 bilhões de reais. Bilhões de reais. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, compartilhar, clica no hype, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. 70 mil apaixonados por contabilidade e direito tributário. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Diariamente nós estamos publicando novos conteúdos e você, para não perder nada, precisa estar inscrito. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo. That's